Olá, eu sou a professora Isabel do EduC e hoje vou conversar com vocês sobre modificabilidade cognitiva estrutural. Algumas pessoas acham que a palavra modificabilidade está relacionada à modificação do comportamento e não é isso. Nós vamos falar aqui da modificação que ocorre na estrutura e no funcionamento das funções cognitivas. Então, a postura da mediadora é acreditar nessa modificação cognitiva. Para isso, nós utilizamos a técnica de realizar perguntas de forma intencional e essas perguntas, então, servem como um estímulo ou para clarear o estímulo e elevar o potencial de aprendizagem dessa criança. Na verdade, a mediação é um caminho. Eu até coloco e brinco às vezes, é um GPS, é um instrumento, é uma ferramenta. Só que o caminho a ser seguido, a mediadora é que vai definir por meio de alguns critérios que ela vai estabelecer e também a partir das necessidades da própria criança. Nós temos algumas leis da aprendizagem. Essas leis, elas acabam interferindo pela mediação no modo como a mediadora ensina a criança a pensar. Que leis são essas? Primeiro é da metacognição. O que é a metacognição? É ensinar para a criança que ela pode pensar sobre o seu próprio pensamento. Não só o pensamento, mas a tarefa que fez, a continha que resolveu, a atitude que teve. Então, no momento que a professora questiona por que você fez desse jeito, você está então trabalhando com a metacognição, que é fazer com que a criança pense sobre o que fez, sobre o que pensou. Outra forma que a mediadora se utiliza para ensinar a criança a pensar é ir buscar estratégias. Essas estratégias são estratégias cognitivas que a criança utilizou para pensar, mas que a partir do momento que a mediadora pergunta para ela como é que você fez para realizar essa tarefa? Me explique, me conte. Você usou alguma estratégia diferente? Com essas perguntas, você vai estar fazendo com que a criança pense sobre o que fez e relate passo a passo a estratégia que utilizou. Se ela não utilizou nenhuma estratégia, você, ao perguntar isso, vai fazer com que ela pense na necessidade de usar uma estratégia. Então, a pergunta é essencial. O nosso papel de mediadora é ensinar a criança a pensar. Se você quiser ser considerada uma professora mediadora, é isso. Você está ali não exatamente para ensinar conteúdos, mas você está ali para ensinar as crianças a pensarem. E é isso que falta na nossa criança com deficiência intelectual. Em decorrência das várias experiências escolares fracassadas e às vezes de professoras que não acreditam nesse potencial cognitivo da criança, a criança não aprendeu a pensar. Então essas duas leis da aprendizagem que eu acabei de falar, metacognição e busca de estratégias, são fundamentais. Agora, uma terceira lei é a questão do planejamento. O planejamento do trabalho. É necessário que a mediadora saiba fazer um mapa cognitivo da tarefa. Então, esse mapa cognitivo você vai definir a tarefa, ou o conteúdo, ou o jogo que vai ser utilizado, quais são as operações mentais que essa criança vai precisar usar para realizar essa tarefa, que possíveis perguntas você fará para ajudar essa criança a pensar. Então, essa é a base. Então, aqui nós já temos 3 elementos: a metacognição, busca de estratégia e o planejamento do trabalho. Agora, algo importante é o nível de abstração. O que significa isso? Se a tarefa ela for muito difícil, vai desmotivar essa criança. Se ela for muito fácil, também vai desmotivar.
Então você vai ter que utilizar duas coisas que para mim são preciosas: a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já sabe, e o hiperfoco. Você utilizando isso, diminui um pouco a chance dessa tarefa ser muito complexa e muito abstrata ou ser muito insignificante para a criança, porque toda criança, aquilo que não é novo, cognitivamente não tem sentido. Ela só vai dar sentido para aquilo que ela pensa a partir de desafios, experiências ou mesmo espanto, né? Você traz algo e ela fica radiante diante daquela atividade. E a última lei é que toda tarefa que você for propor tem que construir um significado. Então, se você for perguntar, olha, eu sou uma professora mediadora, né? Se você for falar, eu sou uma professora mediadora, então você tem que saber utilizar, no mínimo, essas 5 leis que eu acabei de falar, que são leis que garantem a aprendizagem. Agora, se você não sabe como exatamente utilizar essas 5 leis aqui para fazer o seu aluno pensar, acompanhe os meus vídeos, porque lá eu explico detalhadamente cada passo desse. E se você tiver dúvida, é só entrar em contato comigo e a gente continua conversando. Tá bom? Vamos continuar então. A modificabilidade cognitiva e estrutural, ela tem 3 pressupostos que são fundamentais para que você mude a sua crença com relação à capacidade ou incapacidade da criança com deficiência intelectual. Então, primeiro pressuposto que você tem que considerar a ontogênese da evolução humana. O ser humano evoluiu cognitivamente, né? A partir do momento que ele desenvolveu a linguagem, gerou necessidade, se organizou em grupo, dividiu seus grupos, se organizou socialmente, dividiu as tarefas. Todo esse movimento da atividade do trabalho fez com que o homem evoluísse e construísse instrumentos que pudessem auxiliar ele no próprio desenvolvimento da linguagem e do seu pensamento. Isso faz parte da raça humana. Então, hoje, uma criança que nasce, ela passa pelo mesmo processo que a gente chama ontogenético, de evolução do seu pensamento e da sua linguagem. É o mesmo processo, desde os homens da caverna até agora o homem da internet, do virtual. Então, esse processo acompanha, né, da evolução humana, biológica e cognitiva, também ocorre numa fração temporal menor na criança. Isso quer dizer que todo ser humano tem capacidade para aprender. Primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que o ser humano, ele se modifica. Por que se modifica? E se você pegar essa evolução do homem, historicamente, você vai ver que cada necessidade que o homem sentia para se organizar em grupo, para garantir a sua sobrevivência, ele evoluiu. Então, essa mesma lógica também se faz presente na criança que nasce hoje. Nós só aprendemos a partir do momento que a mãe ou aqueles parceiros que acolhem a criança naqueles primeiros momentos de vida geram nela a necessidade de aprender coisas, que vai desde o sorriso, a linguagem e as coisas lá da escola ou sociais, como valores, sentimentos, forma de se organizar. Agora, tem um problema aí, né? Quando a criança nasce com deficiência, o que a gente faz? Nasceu com deficiência, então eu não preciso gerar as necessidades,
basta eu cuidar bem dela. Agora, isso é um pensamento equivocado. Aí mesmo que nós temos que gerar nessa criança muita necessidade, para que ela, no mesmo período de tempo, consiga acelerar aquelas funções cognitivas que ela nasceu com algum comprometimento. Então a lógica é uma lógica totalmente diferente de investimento nesse sujeito. Eu não estou dizendo que não tenha que cuidar, sim, temos que cuidar, e nesse cuidar desenvolver necessidades, seja na hora da fralda, seja na hora da alimentação, na interação com a mãe, com seus familiares, isso é fundamental. Um outro pressuposto é que o cérebro é flexível. Imagine agora, você que está me assistindo, imagine um cérebro com uma área específica com um dano. Esse dano, ele causa um comprometimento ou na linguagem, ou na organização da palavra escrita, ou da compreensão da leitura, ou da matemática. Vamos pensar nessa situação, certo? Aí, as sinapses, naquela região ali, elas basicamente não atuam, que é como se fosse uma rua interrompida, ninguém mais passa. Agora, se você gerar a necessidade, acreditando que a criança é capaz, o que vai acontecer? O cérebro, que é flexível e tem a plasticidade cerebral, tem essa condição de plasticidade cerebral, ele vai se organizar para dar uma resposta. A base toda da nossa ação no EduSer é aqui, ó. São essas siglas. Toda criança tem capacidade para aprender, o mediador gera necessidade e o cérebro vai se organizar para dar uma resposta. Se você quer compreender exatamente como é que qualquer ser humano aprende, ou uma pessoa com deficiência, é a partir desse esquema. Essas sílabas: capacidade, necessidade e organização. Isso aqui, quem mais fala para nós é Vygotsky e Forstein. Eles vêm trazer toda a base teórica dessa compreensão. E essa é uma perspectiva otimista sobre a deficiência intelectual. Muito otimista. Ah, mas não é só a Isabel do EduSer que fala isso, Vygotsky e Forstein, não. A neurociência, algo extremamente atual, vem dizer exatamente essa compreensão aqui. Então, nós não estamos sós. Nós temos toda uma fundamentação teórica precisa, válida, cientificamente comprovada. Vale a pena a gente modificar a nossa compreensão também sobre a criança com deficiência intelectual. O organismo humano, ele é plástico, ele se modifica e se desenvolve. E quanto mais se desenvolve, mais se modifica e mais ocorre plasticidade cerebral. Isso aqui é algo sistêmico. Agora eu quero mostrar algumas coisas importantes aqui que a gente chama de postulados da modificabilidade cognitiva estrutural. O primeiro dele é que todo ser humano é modificável, sem exceção. Olha só. Apesar de qualquer obstáculo inato, mesmo que a criança apresente uma condição cromossômica, uma deficiência cromossômica, por exemplo, X frágil, síndrome de Down, são questões cromossômicas, de divisão cromossômica. Mesmo com a idade avançada, ou mesmo com restrições intelectuais, qualquer pessoa dentro desse parâmetro aqui, ela é modificável. Eu não quero dizer com isso que todo mundo que está aqui vai aprender numa fração de segundos
ou num passe de mágicas, ler e escrever. Eu falo da aprendizagem do modo geral, como melhorar a sua qualidade de vida. E as crianças que têm somente dificuldade na aprendizagem, dislexia, TDAH, deficiência intelectual leve e moderada, tudo isso aí aprende perfeitamente. É essa coisa da escola que eu estou falando. Agora, aqueles que têm um comprometimento mais grave, com muita dificuldade de oralizar, com uma idade muito avançada, elas vão aprender outras coisas, mas também vão aprender. Até porque nós não temos muito tempo para esperar para ensinar as coisas da escola. Nós podemos ensinar outras coisas, mas são coisas que vão ter sentido para a vida dela. E não ficar anos e anos tentando alfabetizar uma criança com deficiência intelectual grave, severa. São duas coisas bem distintas. Então, as duas perspectivas que eu estou falando aqui são otimistas. Porque muitas vezes o adulto com deficiência intelectual severa é completamente dependente da sua família. E se você conseguir fazer mediação com ele para que ele se torne mais independente possível, isso para mim é aprendizagem. Então vale a pena investir em todos, porque todos são possíveis de modificar. Um outro postulado é que eu posso ajudar a criança com deficiência intelectual a se modificar. É uma crença, eu acredito nisso. Eu acredito, eu faço, eu invisto. Então, se você quer ser considerada uma mediadora, você tem que ter essa crença. E essa crença, ela se faz a partir do momento que você começar a experimentar fazer a mediação. E olha, um outro postulado importante, que você que é mediadora também é modificável. Porque é muito interessante, quando você começa a fazer mediação, inconscientemente você começa a fazer mediação com você mesma. E aí gera a sua modificabilidade. Você acaba pensando sobre o seu próprio pensamento, pensando sobre as suas ações, arrumando estratégias cognitivas para fazer diferente. É muito bonito perceber essa modificação nossa enquanto mediadoras. O ambiente, a sociedade, o contexto no que a criança está também é modificável. Então vejam bem, são 4 pressupostos importantes quando a gente compreende que a modificabilidade é um conceito para a mediadora equivalente ao potencial de aprendizagem. Se eu acredito que a criança tem potencial para aprender, então eu acredito que ela é modificável. Essa modificação não é comportamental, é a modificação das estruturas e do funcionamento cognitivo. Consequentemente, vai mudar a sua ação, a sua atitude, o seu comportamento, mas não diretamente o comportamento. Dentro dessa perspectiva, nós podemos pensar assim, o que é a inteligência? Então, nós temos a ideia de que inteligência é uma propensão ou tendência da criança modificar as suas estruturas e o funcionamento. Como? Quando ela recebe um estímulo ou quando ela dá uma resposta, nós podemos gerar uma outra necessidade para que ela venha se apropriar de um novo estímulo. Porque é um ciclo, né? É como se a gente pensasse na zona de desenvolvimento real. Eu pego o que a criança já sabe, trago algo novo para ela. Esse algo novo vai gerar a necessidade e vai dar uma resposta. Essa resposta vai se tornar real e eu pego essa resposta real, novamente gera uma necessidade e ela se apropria novamente daquele estímulo. Então é algo cíclico que vai avançando
etapa a etapa. Esses avanços a gente chama zona de próximos desenvolvimentos. A modificabilidade é marcada pela imprevisibilidade. O que seria isso? Olha, é previsível, pela história que a gente vive, né? De exclusão, marginalização, que a criança com deficiência não vai aprender. Muitas pessoas têm isso como uma carta, né? Já. Tá lá até no diagnóstico, muitas vezes, da criança. Mas, quando a gente pensa nessa possibilidade de modificabilidade cognitiva estrutural pela mediação, nós podemos desviar essa criança dessa trajetória que foi socialmente traçada para ela. Você quer experimentar? Tamo junto. Vamos experimentar. Por mais que o diagnóstico mostre que aquela criança não tem condições para aprender, nós vamos investir. E eu já mostrei em alguns vídeos aqui vários filmes documentários que mostram isso pra gente. Que basta você investir naquele sujeito, mostrar que você acredita que ele é capaz, fazer as perguntas certas, gerar necessidade do pensar, que ele aprende. E essa aqui é nessa perspectiva que nós queremos acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. O aspecto da cognição na modificabilidade. O que é a cognição, né? Quando a gente diz que a mediação qualifica a cognição ou qualifica a modificação dessa cognição, eu não estou dizendo ou eu não excluo 3 outros fatores que são essenciais para que essa cognição funcione de modo adequado, que é a questão afetiva, emocional e motivacional. A cognição ela não está sozinha. O fator emocional, o sentimento, a crença que a criança tem de si, ela ajuda muito nessa aprendizagem. A estrutura cognitiva, ela é um sistema composto por vários elementos que se interconectam e se complementam. É como se a gente tivesse uma rede. Essa estrutura cognitiva ela não é rígida. Por isso, por mais comprometimento que a criança se apresente, Forsten diz: a condição genética não determina quem você é, e sim os fatores epigenéticos, aquilo que está fora da genética, as interações, a mediação, o acolhimento, a atenção, a escuta, até uma medicação. Então, são os fatores que estão fora da genética. Esses determinam quem você vai ser, e não a genética. A genética ou o cromossomo não tem a palavra final. Isso é do Forster, né? Então, a estrutura cognitiva ela não é rígida e nem permanente, ela é modificável. Nós temos que compreender o nosso sistema cognitivo como uma relação entre parte e todo. Os efeitos da mediação, assim, você entra com uma mediação, entra com um estímulo, ele vai atuar numa parte aqui, num subsistema. E conforme você vai fazendo a mediação, a criança vai tendo as suas transcendências e construindo um significado. Nesse processo aqui, ela vai fazendo relações dentro desse sistema com outros subsistemas. As sinapses elas vão num caminho relacionando as sinapses curtas, as longas e as entre os hemisférios e mexendo no todo. Aqui são as raízes profundas da aprendizagem. Aí assim, ó, quanto mais a criança for submetida à mediação e quanto mais intensa for essa mediação,
mais vai acontecer a modificação. Lógico, nós temos várias coisas para se pensar, por isso é necessário vocês escutarem o meu vídeo sobre mapa cognitivo. Ali eu estruturo e mostro para você o passo a passo de como planejar uma aula ou um encontro que você vai mediar. Por quê? O mediador, dentro dessa relação entre o estímulo, o organismo e a resposta, ou a mediadora, nessa relação, entra no processo, mas para sair. Ela não vai virar a bengala da criança e pensar, ajudar a criança o tempo todo a pensar. Não. Aos poucos ela vai dando autonomia e sai desse processo. Então eu sempre digo, a mediadora entra para sair. Ela não entra para ficar, ela entra para sair. Então aos poucos, conforme você vai intensificando essa mediação, a criança vai construindo estratégias cognitivas, arrumando as suas funções cognitivas, tendo consciência das operações mentais que está utilizando, organizando seu pensamento e aos poucos nós, enquanto mediadoras, vamos saindo desse sistema ou ficando somente como um apoio, mas não de forma intensa, como é necessária a mediação. Lógico que os 3 critérios universais, intencionalidade, reciprocidade, significado e transcendência, eles são responsáveis por essa modificação da inteligência da criança. E também por conhecer o estilo cognitivo, né? E os sistemas de necessidade e motivação. Então, toda a mediação que a gente fizer vai ter esses 3 critérios universais. Nós temos 2 tipos de mediação. A mediação intensa, que é para modificar a estrutura ou modificar as operações cognitivas que estão deficientes. E aquela que não é intensa, porque a que não é intensa ajuda a gente a avaliar a criança, para identificar quais são as funções que estão deficientes. Então, a mediação intensa, que é esse caso que eu estou trabalhando com vocês, a mediação tem que ser planejada. Ela é intensa, gradual e intencional. E ela utiliza, então, né, as funções deficientes da criança. É isso que ela quer arrumar. Nós vamos atuar lá. Mas para eu atuar, eu tenho que identificar que funções estão prejudicadas. Por que a criança não consegue, por exemplo, usar 2 informações ao mesmo tempo? Aí eu tenho que mediar essa situação. A experiência de aprendizagem mediada, ela é efetiva. Cria pré-requisitos para o pensamento, cria flexibilidade na percepção ou no recebimento do estímulo. É a base do funcionamento das operações mentais. Então, quanto mais mediação você fizer, e aí eu recomendo você, quanto professora, psico ou neuro, se tiver contato com a família e se você aprendeu a fazer mediação, você mostre para a mãe como mediar em casa, porque toda situação de casa também pode ser mediada. Seja na hora da janta, na hora do banho, na hora de passear, na hora de arrumar o material para vir para a escola. Todas as atividades podem ser mediadas. E quanto mais mediação a criança tiver, intensa, mais probabilidade dela modificar o funcionamento e a estrutura cognitiva. Ou seja, ela vai aprender muito mais rápido. A mediação não é algo fixo. Tem gente que pergunta assim para mim, aquelas perguntas todas que você ensinou, eu posso usar também nisso? Posso usar naquilo as mesmas perguntas? A mediação não é algo fixo, né? Ali eu ensino e mostro possibilidades. Porque a mediação a gente não aplica de modo automático. Vou pegar essas perguntas e vou fazer para o meu aluno. Porque aquelas perguntas são só exemplos.
as perguntas são possíveis perguntas que você pode fazer, mas dependendo da resposta do meu aluno ou da atitude dele, eu tenho que mudar a pergunta. Então a ideia é que você aprenda a fazer as perguntas certas para cada função cognitiva. E aí, se você tiver isso esquematizado, é possível você organizar suas próprias perguntas. Que perguntas eu vou fazer para aquele aluno? A mediação, ela qualifica o conteúdo, então você acaba escolhendo um conteúdo para trabalhar com essa criança, que pode ser jogo, uma tarefa qualquer, um cartaz, uma ação. Você escolhe e aí você vai ter um modo diferente de interagir com essa criança a partir das perguntas, mas vai levar em conta as respostas e o conceito, o contexto que a criança se encontra. Então, a mediadora, ela tem que dominar esses parâmetros que eu acabei de falar tudo para vocês da mediação, mas ela tem um grau de liberdade de influenciar a relação que ela vai ter com essa criança e o modo como ela vai interagir também. Então, aprender a mediar, que é o caso de vocês que estão assistindo aqui, nós temos que aprender primeiro que essa mediação ela acontece lá dentro, não é algo comportamental, é algo lá dentro da cabeça, nas sinapses, entendeu? Na estrutura e no funcionamento cognitivo. E para que serve mediar? Por que nós temos que aprender a mediar? Primeiro, para corrigir as funções cognitivas deficientes, adquirir um vocabulário, códigos, conceitos e operações e relações relevantes e tarefas e problemas, né? Nós temos que saber como resolver isso, como usar o vocabulário certo com a criança, desenvolver motivação intrínseca com relação à tarefa, desenvolver o pensamento reflexivo e flexível. Isso é muito importante, porque a experiência de aprendizagem mediada é destinada às crianças com ou sem deficiência, crianças não alfabetizadas, crianças com baixo desempenho na leitura e na escrita, com idosos, não importa. Não importa. Agora, as aulas mediadas, elas têm algumas etapas. Eu sempre seleciono 4 etapas que você vai ter que planejar. Primeiro, uma introdução onde você vai deixar qual a intencionalidade e reciprocidade. O próprio trabalho com a criança, onde você vai pegar aquele conteúdo, aquela tarefa que você selecionou. Aí aqui, nesse momento de mediação intensa, você vai fazer mediações para a transcendência, para usar as operações mentais e as funções cognitivas. Lógico, levando em conta que algumas funções cognitivas na criança estão deficientes e é nessas aí que você vai trabalhar. Depois você vai construir, vai ter um momento de discussão com essa criança, insights que a gente chama, onde vocês vão construir um significado daquele encontro e no final fazer um resuminho de o que mais foi importante nesse encontro, o que você aprendeu, qual o sentido do nosso encontro de hoje. Pessoal, espero que agora vocês tenham compreendido a importância do conceito da modificabilidade cognitiva estrutural. Agora, se em algum momento desse vídeo você ficou com dúvidas, por favor, eu quero te ouvir, eu quero explicar para você, porque quanto mais mediadoras nós pudermos capacitar, ajudar, melhor para a criança e para a sua família. Então, aguardo você, aguardo seus comentários e espero que você tenha gostado do encontro de hoje. Um abraço!